Eu, é o meu áudio ou de vocês que estão também? O seu tá normal. É só a imagem do irmão tá meio ruim. Eu acredito, o meu tá. Acho que o áudio tá normal também, né? Ou não? Pode falar, irmão Hermes. Vê se eu sou. Não, tá cortando, tá picotando. Para mim tá normal. Deus seja louvado. Amém. Amém. Irmãos, tá normal? Tá. Vamos dar início no nosso trabalho, o plantão de verificação. O irmão Rogério deve estar entrando já, e daí a gente já dá prosseguimento para não perder tempo, tá bom, irmãos? Sim, sim. Vamos, tá Deus em oração? Irmão Tiago, ora para nós hoje, por gentileza. Tá bom, então. Tá bom? Tá. Vamos buscar Deus em oração. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez, Senhor, te rendemos graças, Senhor, por essa boa oportunidade de estarmos nesse plantão de dúvidas, Senhor, por motivo, Senhor, de grande alegria nossa, por um dia que nós temos passado, em que Tu tem nos ajudado, Senhor, em todas as nossas dificuldades, Senhor, podendo ser um dia complicado, muitas tarefas, mas Tu, Senhor, tem nos dado, Senhor, mais esse dia de vida, nos tem ajudado, nos tem preparado o alimento. Graças te damos, Senhor, maiormente por estar dentro da Tua graça, Senhor, por estarmos, Senhor, na certeza da vida eterna. Senhor, não nos deixe, Senhor, cair na tentação, livra-nos do mal, Senhor, nos ajuda em tudo, Senhor, abra nossa mente, esteja conosco, Senhor, nos guia. Tenha misericórdia, Senhor, de todos esses trabalhos que fazemos na Tua obra, Senhor. Abençoe a cada um que aqui está, as suas famílias que aqui representamos, Senhor. Toma toda a necessidade, Senhor, na face dessa terra, Senhor, todo o Teu ministério, autoridade constituída, Senhor, toda a querida irmandade, Senhor. Abençoe, Senhor, essa obra, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos dá força, luz, entendimento para fazer aquilo que é da Tua vontade, Senhor. Abra nossa mente, Senhor, faz-nos entender da nossa responsabilidade na Tua graça, Senhor, na Tua obra. Abençoa nós, Senhor, em tudo te pedimos, em nome do Senhor Jesus, o qual é bendito e eterno. Amém. Amém. Santo Deus. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Tá bom. Tá cortando um pouquinho, irmãos. Eu vou até tentar. Tá gravando? Ouvindo. Tem aqui. Bom, já comecei hoje um checklist, então a gente já vai respondendo. Lembrando que os irmãos podem levantar as mãos aí, vai levantando quem tiver dúvida, vai liberando o som. Isso, os irmãos que tiverem dúvidas, já vai levantando a mão que a gente vai colocando na sequência. E o irmão Alexandre deve dar alguma explicação. Isso. Ô, irmãos, bom, eu vou aproveitar, a gente já fazer com o irmão Rogério, como ele não está conseguindo acessar, eu vou mostrar para os irmãos, reforçando aqui quais como que eu posso dizer, checklist que os irmãos têm que fazer, têm que acompanhar o preenchimento, né? O do Conselho Fiscal somos nós. Eu vou pegar um exemplo aqui novamente, o setor centro. Deixa eu compartilhar a tela com os irmãos, só um minuto. Irmão Alexandre. Sim. Se eu não me engano, o irmão Rogério que irá explicar nessa parte. Mas como ele não entrou, o que você prefere que eu faça? Não, o irmão dá continuidade no módulo verificação, já vê quem que tem... Então tá bom. Então, perdão. Então tá bom. O irmão Rogério entrou lá, o irmão Davo está levantando a mão.
Deixa eu liberar o som dele. Dá permissão para ele. Tem que tornar ele apresentador. Pronto. Agora sim. Isso. Ele deve ter entrado contra a conta, é por isso. Tá. É. Bom, Rogério, pode falar agora? Escuta nós. Bom, Rogério? Tá liberado agora, tá? O som do irmão tá aberto, mas eu não estou me escutando. É. Dá a entender que ele tá falando, né? É. Posso subir. Tá. Quer que eu... Acho que era melhor, irmão, dar sequência, né, Márcio? Tá, eu vou então liberar para as perguntas aqui, começando pelo irmão Celso, tá? E vamos falar sobre as verificações ou eventual dúvida que os irmãos estejam tendo, tá? Então vamos lá, começando pelo irmão Celso primeiro. Deixa eu liberar o irmão aqui. Permitir... Aí. Pronto, irmão Celso, pode falar. Paz de Deus, irmãos. Amém. Amém. Irmão Celso aqui do Guarujá, do Conselho Fiscal da Regional de Santos. Para não tomar o tempo todo aí, que tem muitos irmãos também, muitas dúvidas, né? Uma pergunta que eu faço para os irmãos aqui. Esse checklist que nós vamos saindo, não saindo do contexto da reunião, mas só uma dúvida minha. Nós vamos continuar fazendo futuramente o checklist eletrônico do SIGA, que nós fazemos mensal e semestral, e tendo essa verificação que dá todo um amplo atendimento a tudo? Irmão, esse checklist faz parte da nossa rotina, tá? Então, Certo. é assim, a verificação é para os apontamentos em casa de oração do departamento. O Certo. checklist é pro fechamento. O checklist mensal é pro fechamento de cada departamento desses que exigem, que são hoje 6, se eu não me engano. Isso. E daí, esses aí é para o fechamento do departamento, mensalmente. E o semestralmente é aquele que a gente vai utilizar quando uma administração for visitar a outra, fazendo aquela visita da regional. Certo. Tá? Então, vai utilizar os três, vai continuar utilizando os três. Só que semestralmente, em 2 ocasiões no ano, na verificação de uma administração contra a outra, o outro no fechamento mensalmente, esse daí vai ter que usar sempre, e a verificação vai ser o que a gente vai apontar, vai fazer os apontamentos nos departamentos. Tá bom, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém, amém. Vamos para o próximo, irmão Cláudio Pereira da Silva. Deixa eu liberar o irmão aqui. Pode falar, irmão. Irmão Cláudio? Peraí, deixa eu... Aí. Ué. Acho que eu ativei e você desativou. Nós fizemos ao mesmo tempo. Vai você, então. Aí. Pronto. Irmão Cláudio, pode liberar teu microfone e falar. Aí. O irmão Cláudio não está saindo o som. Tá bem baixo. Passa para o próximo e daí depois ele volta. Irmão Divino? Irmão Divino. Pode liberar o som do irmão Divino. Pai de Deus, irmãos. Amém. Amém. Irmãos, eu sou da administração de Anápolis, aqui em Goiás, e eu preciso de tutorial, alguma coisa. Nós não fizemos nada até agora. Nós vamos ter que começar. E não temos instrução nenhuma até o presente momento, para início. Bom, irmão, nós já estamos dando algumas explicações há algum tempo, né? Já estamos fazendo essas reuniões de tirar dúvida há algum tempo. Se for o caso, para dar uma amadurecida boa, como essa reunião é corrida de tirar dúvidas, quem já está praticando, a gente pode marcar uma reunião com o irmão, aí, até colocar outros irmãos junto para dar uma explicação passo a passo de como as pessoas vão fazer, tá?
Agora, me diz uma coisa, o irmão tem pelo menos o acesso ao módulo Conselho Fiscal? Eu já faço meus cursos todos com você. Eu tenho. Nós temos tentado esses dias agora, né? Mas não conseguimos nada. Mas qual que é a dificuldade dos irmãos? Não, nós não participamos de reunião anterior. Está ouvindo? Ouve. Nós não participamos de reunião nenhuma, por exemplo, quando começou no início, para ter, por exemplo, você tem um tutorial de início? Não. Bom, o irmão Alexandre vai... Eu anotei aqui já. Perdão, irmão. O irmão Alexandre vai colocar, ele vai abrir o módulo de verificação, vai dar uma explicação. Tá, irmão Rogério deve dar uma explicação, ou eu vou dar uma explicação no checklist mensal e no semestral, mais uma vez, e daí os irmãos procuram colocar isso em prática. Aí os irmãos estão anotando aí, a gente vai entrar em contato com os irmãos aí para a gente ver se faz uma reunião para dar uma explicação, dar um foco maior, para dar uma alavancada aí no entendimento de vocês, tá bom? Tá ok. Estamos aguardando, então. Muito obrigado. Qual que é o irmão anotou a administração aí, né, irmãos? Anápolis. Goiás, a administração de Anápolis, Goiás. Tá bom. Até precisava ver aí com o monitor, com a regional, com o Conselho Fiscal da regional, se não tem ninguém para dar um apoio aí pro irmão, porque já era necessário ter esse apoio, já, entendeu? Alexandre. Nós tentamos com o Conselho Fiscal em Goiânia, mas até agora não tivemos nem... Ou seja, estamos sem rumo e sem perdido na vida. Tá, então nós vamos marcar para fazer uma reunião com os irmãos, e os irmãos falam com o Conselho Fiscal lá de onde que não falou que é, Anápolis, de Goiás, para ver se junta, porque acho que nem eles estão fazendo também. Nós estamos perdidos. Eu sinto muito, meu irmão. Eu sei que é difícil até de admitir uma coisa dessa, mas infelizmente... O irmão falou que está perdido. Nós vamos esclarecer para os irmãos. Então tá bom. Deus abençoe. Amém. O irmão Davo vai falar? Irmão Emerson, deixa eu só comentar. Seria legal pegar o e-mail do irmão Divino? Irmão Divino, se o irmão puder, coloca no chat o teu e-mail para a gente combinar essa reunião que o irmão Emerson falou, se caso faltar alguma coisa. Eu vou, no caso, eu vou colocar o meu e-mail celular, viu? Ok. Tá bom. O irmão... Irmãos, até foi oportuno aí essa deixa que o irmão Divino deu. É importante que todos os irmãos titulares e suplentes do Conselho Fiscal tenham o e-mail corporativo da congregação, tá? É importante que todos tenham, para que nós tramite os nossos manuais e reuniões, tudo dentro do nosso e-mail corporativo. Então, aqueles que não têm, solicite a sua informática lá, a informática solicita. Se tiver dúvida, a gente tem um formulário que os irmãos têm que preencher, pede para o presidente ou o ancião assinar, e os irmãos vão ter o direito e vai ter o acesso ao e-mail da congregação. Ok. Tá bom? Tá certo. Pode falar, irmão Rogério. Quer falar? Pode entrar. Irmão Rogério. Vai para o próximo, irmão. Irmão José da Paz. Irmão José da Paz, eu vou liberar aqui para ele. Pode falar, irmão José. José da Paz? Só habilitar o seu microfone, irmão José. Irmão Douglas? Oi, meu irmão, paz de Deus. Amém. É o seguinte, minha dúvida, até pouco tempo arrumaram meu usuário do SIG aqui, que eu não estava tendo acesso aos manuais do InfoCCB e agora tenho. Eu queria saber como é que eu faço acesso
naqueles comunicados que fazem, que perguntam no checklist. Segundo o comunicado 142, tal, a piedade está conforme o comunicado, mas aí eu não sei nem onde ver esse comunicado, né? Eu queria que os irmãos mostrassem o caminho desses manuais que pedem a gente fazer a comparação com esses comunicados que tá que falam no checklist, né? Do Piedade, acho que fala isso, né? Da tesouraria também, acho que fala alguma coisa. Abre, o irmão Alexandre, o irmão. Vou abrir aqui. Abre aí o intranet. No intranet, Confirma para mim, irmão, se está compartilhado aí já. Se a imagem está aparecendo. Ainda não. Agora sim. Tá, legal. Bom, o irmão... quer falar, irmão Emerson, ou eu mostro pode aqui? Falar, pode abrir, pode mostrar e falar. Vamos lá, irmão. O irmão vai abrir, vai fazer o login. Pelo que nós entendemos, o irmão já tem o login, certo? Aí o irmão vai vir aqui, ó, intranet, tá? Para consultar toda a documentação da congregação. É claro que eu preciso validar aqui. Só que o irmão perguntou de comunicado. Tem outra forma. Você vem nesse sininho aqui também, ó. Tem um sininho. E aí ele vai filtrar. Vai direto na área, do lado de área de trabalho ali, que os comunicados fica tudo ali na sequência, fica melhor. Aqui? Aqui no CCB? Tá. Não, no intranet. Aqui, ó. Peraí, eu vou ter que dar um refresh, porque ele não deixou. Ok, isso, intranet, CCB Info. Aí, agora foi. Aqui, irmão Emerson. Isso. Bom, aqui, irmão, pelo que nós entendemos, você tem todos os comunicados, você tem esse acesso, e aqui que ele vai mostrar toda a documentação separado por áreas, que você vai vir aqui, área técnica, então você vai ver atividade voluntária, compras, conselho fiscal, que é nosso caso, contabilidade, todas as comunicações está separado aqui por área. Então, no caso, você falou o comunicado 142, esse comunicado, ele é se eu não me engano, é do Conselho Fiscal. Então, ele vai aparecer também aqui para nós, ó. Roteiro de verificação. Na verdade, aqui o roteiro de verificação é o comunicado, né, 142. Então, se você falou, olha, eu não tenho acesso, ou eu não sei como eu achar esse comunicado, você pode vir por essa área. Aqui tem o irmão Emerson, deixa eu até te fazer uma pergunta. Aqui tem o comunicado, só a lista de comunicado aqui dentro? E qual menu que é? Perdoa, qual menu que é? Abrir aqui, ó, tem aqui comunicados, dá uma olhadinha, abre aí, biblioteca. Perdoa, bem na frente, bem na minha frente. Então, esse é o melhor local, irmão, ó. Você vem aqui, ó, página inicial, biblioteca, comunicados. Então, aqui vai listar todos os comunicados, você pode dar um Ctrl F e fazer a pesquisa. Vamos ver se vai aparecer aqui, 142, tá aqui, ó, 142. São várias, comunicado 142 de 2017, depois uma circular 142, que aí não é a mesma coisa, tá? Então, o que o irmão forma aqui, biblioteca comunicados. Agora, adicionalmente, se o irmão tem a dúvida de alguma área em específica, pode ir também na área técnica, tá? Aqui já está filtrado, ó, por área, cada uma das áreas, e aí você, ao clicar nela, você vai saber todo o documento, primeiro, a seção no manual, né? E depois também todo o material de apoio referente àquela área técnica, inclusive a nossa do Conselho Fiscal. Tá bom, irmão? Tudo bem, meu irmão. Eu entendi muito bem. Só mais uma dúvida que eu quero tirar com os irmãos. Sim. Qual é o material que cada casa de oração tem que entregar para a gente verificar? Aqui na administração, aqui em Pirapozinho, eles entregam um mapa de coleta, C52 os irmãos faz lá, e o livro de voluntário. Tem mais alguma coisa? Quer falar, meu Emerson? Eu falo. Pode falar. Tá. São 5 documentos, são o fechamento contábil de uma casa de oração, ele vai entregar materiais de 5 áreas, digamos assim. O irmão falou algumas delas, eu vou só repetir aqui, ó. Então, o livro de coleta,
ok? Então, todo livro de coleta, depósitos, cópia de depósito e assim por diante. O formulário C52, com todas as notas, cópias das notas, cupons e assim por diante, ok? Então, esse seria o segundo. O terceiro seria o fundo bíblico daquela casa de oração devidamente assinado, tá? Ou seja, finalizado e assinado, então isso faz parte. A folha azul da manutenção preventiva, tá? Daquela casa de oração. E, por último, os livros de voluntário. Então, são essas 5 áreas, ao menos por enquanto. Pode ser que no futuro venha até mais, mas por enquanto são 5, irmão. Essas 5 áreas compõem o fechamento contábil da casa de oração. Tá certo? Ok, meu irmão. Deus abençoe. Amém. Irmão, só um minutinho. Tem alguém respondendo no chat aí, irmão? Não, eu não tô. Eu também não. Precisa alguém responder. Os irmãos estão perguntando. Tá. Tá? Tá, a gente vai passando aqui. Vai pro próximo, daí a gente vai... Perfeito. Próximo seria o irmão João Pereira, é isso? Jorge Pereira? Jorge Pereira. Perfeito. Irmão Jorge, deixa eu liberar. Aí, já liberou. Pode falar, irmão Jorge, habilita o teu microfone. Irmão, paz de Deus. Amém. Amém. É aqui de Capivari, irmão. Irmão, só uma dúvida aqui. O fechamento é todo mês 30, certo? Se o mês de janeiro 31, se a contabilidade fecha, se eles fecharem, a gente for fazer o cheque dia 30 e eles ainda tiver alguma nota no dia 31, como que faz? Não, irmão. O fechamento do mês é o último dia do mês. Se tem 31 dias, o irmão vai acompanhar os dias do mês, não vai fechar no dia 30. Ah, tá. Porque o mês de janeiro 31... Ah, entendi. Tem que acompanhar os dias do mês, não tem jeito. Aí faz parte de toda a área contábil, administrativa. Fala 30 dias, o mês tem 30 dias, mas tem mês que tem 28 e tem mês que tem 31. Então tem que acompanhar os dias que tem o mês. Ah, então tá bom. Tá, outra coisa, irmão. O irmão, aqui nós somos em 3 do Conselho Fiscal e um suplente, certo? O suplente, ele pode também trabalhar verificando, fazendo as coisas todas que tem do Conselho Fiscal, ele pode fazer todas as coisas, o trabalho dele, né? Não só pode, como deve. Ah, então tá bom. Tá bom? Inclusive os colaboradores, tá? Tá. Se os irmãos convidarem colaboradores para estar fazendo esse trabalho, tem que ter, não tem como trabalhar sem ter acesso, irmão. Tem que ter o acesso, tem que trabalhar. Agora, o suplente não, mas os colaboradores, os irmãos procuram verificar o serviço que vocês atribuírem a eles. Verificar os que fizeram, tudo direitinho, antes de colocar a assinatura dos irmãos lá. Ah, tá bom. O do suplente vai ter que pôr também a assinatura dele? Ele põe a dele. Ele mesmo põe a dele. Ele mesmo põe a dele. Quando ele conferir, fizer tudo, ele... Exatamente. Tá bom, filho. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém, amém. Irmão Vamos lá. Rodrigo. Irmão Rodrigo. Paz de Deus, meus irmãos. Amém, irmão. Aqui é o irmão Rodrigo do Conselho Fiscal de Camaçari, Bahia. Então, meu irmão, um dos questionamentos que a gente está tendo aqui é com esse novo, na verdade, com as novas ferramentas em relação às análises documentais via documentos digitalizados. O que ocorre é a gente está conseguindo, graças a Deus, implantar a digitalização aqui aos poucos e já fizemos um teste, né, referente ao mês de dezembro. Um dos membros conseguiu estar olhando a documentação, né? Graças a Deus anexaram praticamente tudo que se deve anexar no SIGA para proporcionar análise remota, né? A gente de casa ao Conselho Fiscal. Porém, a gente teve uma verificação agora e o que ocorre? Quando a gente analisa digitalmente, a gente, por não entrar em contato com o documento físico, a gente não carimba. Aí a gente queria saber como é que fica essa questão, porque no nosso entendimento, a digitalização viria para proporcionar essa análise remota, né, para a gente não precisar estar pegando na documentação física. Porém, a gente não deixa evidência de análise
na documentação, já que a gente não pega ela. Aí eu queria saber dos irmãos como é que está funcionando essa questão. A gente analisa via os anexos do SIGA e chega lá, carimba as documentações, porque no caso, para carimbar, a gente teria que reolhar. Na verdade, irmão, com a digitalização, a evidência vai ficar no apontamento que o irmão fizer. Não vai ser necessário o irmão carimbar mais o que está sendo verificado. O irmão vai fazer a verificação, quando fizer digitalmente, o irmão não vai ter o acesso para carimbar aquilo ali. Então, o que vai evidenciar é os apontamentos que o irmão fizer. Pronto, tá ótimo. Mais outras duas questões só para fechar, tá ótimo. Com essa nova ferramenta que, graças a Deus tem preparado, né, o módulo de verificação do Conselho Fiscal, a gente tem já buscado utilizá-lo. E a gente viu que pelo menos tinha uma falha, não sei se ainda está. Por exemplo, quando a gente verifica uma casa de oração e identifica um item, quando a gente clica em incluir uma nova não conformidade, já para ir de forma sequencial, ele não libera, ele não habilita. Por exemplo, a gente bota lá uma não conformidade e clica incluir nova não conformidade, mais ou menos assim como tem no botão, e ele não habilita, ele não abre para a gente já ir botando na sequência a não conformidade. O irmão Alexandre vai dar um exemplo aí, mas não está com erro, não. Abre e compartilha a tela, irmão, do verificação e mostra para os irmãos como é que tem feito a sequência de apontamentos, por gentileza. Sim. Vamos lá, irmão. Então, vou aproveitar esse... Só que, nesse caso, deixa eu mudar aqui para treinamento, para não dar problema. Mas esse erro que o irmão está falando não acontece, irmão, há muito tempo. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, eu até imagino que seja esse o problema, tá? A gente vem aqui, ó, vou até pegar para o irmão entender, deixa eu ver se tem alguma... não tem nenhuma. Eu vou pegar essa que está aqui mesmo. Vou iniciar o apontamento nela, tá? Então vamos aqui, ó, iniciar a verificação, a data vamos colocar hoje, o irmão vai fazer a mesma coisa, tá vendo? Ó? Então ele torna em andamento. Então eu venho e vou fazer um apontamento. O irmão está me dizendo o seguinte, quando o irmão faz o primeiro apontamento, vamos pegar qualquer um, ó, aqui, salvar e novo. Não, tem que pôr uma data. Ok, a data de hoje, salvar e novo. Olha lá, ele já realizou o primeiro, tá vendo verdinho? E já me abriu para fazer o novo. Então, isso não está acontecendo. Mas vamos supor que a gente volta e o irmão vai dar continuidade, tá? Então, veja, ó, não tem segredo. Vem aqui e vamos inserir um novo. Vamos agora falar que foi uma rasura num documento, tá? Também uma data. Ok, salvar e fechar. Ó, entendeu? É esse o processo que o irmão estava falando que dá erro? Não, na verdade o erro foi no primeiro realmente. Eu vou abrir meu usuário daqui a pouco na máquina para ver se consiste pelo menos no nosso usuário aqui. Mas realmente foi o que estava acontecendo. Tá, pode ser, e aí eu vou te falar, pode ser de fato alguma coisa, não vi isso ainda, mas pode ser de fato algum problema no seu usuário, ok, vale a pena dar uma olhada. Agora, o que é mais comum de acontecer, sinceramente, o irmão vem, tá trabalhando, abre, clica aqui e espera 1, 2, 3, 10, 5 minutos, aí a sessão do SIG expira, e quando você vai fazer o lançamento, como a sessão já expirou, embora ela não está mostrando para a gente, a hora que você clica em salvar ou adicionar, ela dá erro. Entendeu? Aí, entendi. Pode ser isso. Esse é o mais provável que está acontecendo, tá? Então, sempre ficar atento com isso. Até recomendação, pega uma casa de oração, faz toda a documentação dela, separa tudo que o irmão entendeu que é um apontamento. E aí, quando terminou ela, já está com todos os apontamentos na mão, aí vem aqui e abre para fazer uma sequência mais fluida e não expirar a sessão. Porque se você abrir e começar a fazer a verificação, é certeza que vai estourar o período de licença, tá bom? Pronto, mas tá faz ótimo, isso, irmão. testa e depois passa pra gente, irmão. Mas eu creio que é essa a situação. Tá, ok. E só para concluir, a gente, lendo o roteiro de verificação do Conselho Fiscal, nos chamou a atenção em relação ao formulário C39, que é a folha de colagem, o qual no nosso roteiro está dizendo que deve haver também a colagem dos comprovantes de depósito. Porque esse procedimento para a gente não era tão conhecido.
Aí eu estou trazendo para a reunião para confirmar com os irmãos, né? Está no roteiro, mas se isso ainda é praticado, ou como é que seria? Ele está praticado, irmão, ele está em andamento do jeito que está no manual. Sempre. Por que que existe a folha de colagem? Só para questão de organização, tá? Então, aquele irmão que vem prestar conta na administração, cola-se ali os depósitos, fica mais organizado, só por causa da organização. Entendi, para evitar perder, né? Ficar assim, tá anexado no conjunto. Tá ok, meu irmão. Por enquanto é só esses esclarecimentos mesmo que a gente tinha necessidade. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Amém, irmão. Amém. Irmão Levi. Não está habilitado, irmão Levi. Irmão Luiz Henrique. Paz de Deus. Amém. Amém. Tudo bem, irmãos? Aqui é do Conselho Fiscal de Senador Canedo, Goiás. A dúvida é o seguinte, na parte do checklist, tem algumas perguntas sobre aplicações financeiras, sabe? Nós estamos sem um contador aqui ativo, sabe, na nossa administração, e esse tipo de coisa, por nós ser um pouco leigo, assim, no assunto de contabilidade, a gente mesmo consegue verificando isso? Na verdade, irmão, tinha que ter um apoio aí. Os irmãos precisam falar com o Ministério para ter alguém aí, um contador ou um administrador, dando um apoio nessa parte para os irmãos. Mas até a tesouraria pode ajudar os irmãos nessa parte, né? Se está com dificuldade, né? Porque os irmãos conseguem apontar fácil esses relatórios para quem não tem o costume. Agora, não é difícil, precisa ter um conhecimento, um pouquinho de conhecimento e a prática de saber olhar o saldo, as conciliações e assim por diante. Então, eu acho que era necessário, não tem nenhum contador aí, nem na regional para dar um apoio para os irmãos? A gente fez o pedido, sabe, para os irmãos do Ministério, sabe? Mas ainda não temos ainda um contador, sabe? Nem uma contadora, uma irmãzinha contadora, os irmãos não conseguem uma irmãzinha para ajudar os irmãos aí? Pois é, nós fizemos um pedido aqui. Aí, nesse caso, a gente precisa de uma pessoa que tenha o conhecimento para tá ajudando a gente. Hoje em dia precisa de um pouquinho de conhecimento para a gente estar preenchendo essas partes aí, senão você fica um pouco perdido, irmão. Mas a questão é só de os irmãos prestarem atenção no que está sendo pedido, que os irmãos vão conseguir executar a atividade. Um pouquinho de treino aí com o irmão experiente vai deixar os irmãos habilitados aí para estar fazendo o serviço. O que a gente pode fazer, o que a gente pode sugerir mais na frente dar um treinamento para os irmãos aí nessa parte, né? A gente pode até num próximo tira dúvidas a gente colocar alguma coisa nesse sentido de como olhar o saldo, como conciliar e assim por diante, entendeu? Tem também essa aqui da conta do grupo 308, né? A gente vê tem uma preocupação sobre o lançamento das horas, sabe? Se tá certo lá, sabe? As horas como os irmãos estão lançando. Isso. O irmão Tiago, dá uma explicação para nós nessa parte, que o irmão está bem afinadinho nessa parte, por gentileza. Então, as horas trabalhadas, irmão, o irmão tem os apontamentos na casa de oração, né? Voluntários. Lá o irmão tem como verificar no cadastro de cada colaborador, de cada voluntário, se está preenchido corretamente, se está lá a quantidade de horas 220, que é o correto, o salário mensal, tudo ali o irmão consegue verificar, entendeu? E também lá sai imprime a quantidade que foi feita naquela casa de oração por mês, entendeu? Ali tem um relatório mensal de cada voluntário e de quanto valorou essa mão de obra, entendeu? Isso tudo vai refletir nessa conta 308, no grupo 308.
Isso daí tem como... Dali o irmão vai ter um ponto de referência. Por exemplo, se o irmão vê lá que